Olá, eu sou a doutora Estela e hoje estou aqui para falar de um grande erro que acontece na educação das crianças. Muitas vezes, nós que somos adultos, nós que somos pais, nós achamos que observando externamente o comportamento da criança, nós conseguimos entender qual é o problema que está acontecendo com esta criança. E de fato, não é muito simples nós começarmos a perceber e identificar o porquê, qual é a causa, o que está fazendo com que aquela criança esteja reagindo deste ou daquele modo. Vou me explicar melhor. Por exemplo, uma criança que chora muito, ou uma criança que morde, ou uma criança que bate. Nós julgamos a criança de forma muito superficial, de forma externa, de forma que a gente diz: ai, essa criança está nervosa, essa criança está brava. É verdade, ela está nervosa, ela está brava, alguma coisa está acontecendo, mas por que está acontecendo tudo isso? A gente não se pergunta, a gente imediatamente tenta remediar esse problema. Se a criança começa a bater, a gente pega, xinga ela, dá castiguinho, bota na cadeirinha de sentar, bota na cadeirinha de pensar, faz ela ficar um pouco afastada e pensar naquilo que ela fez, porque a criança tem que pensar naquilo que ela fez. Não, é verdade, tudo isso não deixa de ser verdadeiro. Agora, se eu começo a atuar na consequência, na superfície do problema, eu jamais vou encontrar a causa que originou aquele problema. É como se nós fôssemos atrás da fumaça. Isso significa que se nós começarmos a olhar a fumaça e achar que a fumaça é que é o problema. Não, gente, a fumaça não é o problema. A fumaça é a consequência de uma causa bem precisa, que é o fogo. Isso significa, se eu chego a identificar que existe fogo, eu posso começar também a descobrir, primeiro, existe fogo. Segundo, alguém colocou o fogo. Depois, alguém colocou o fogo por algum motivo. Depois, alguém, além de ter colocado fogo por algum motivo, utilizou determinados elementos para poder fazer aquele tipo de fogo, para gerar aquele tipo de fumaça e aquele tipo de cheiro, enfim. Isso significa que quando nós vamos também perceber ou avaliar ou nos confrontar com os problemas de comportamento das crianças, nós também temos que começar a ter este tipo de atitude. Significa que se a criança me desobedece, se a criança faz xixi na cama, se a criança briga, se a criança bate, se a criança é preguiçosa, se a criança prende o cocô, se a criança chora, se a criança bate na mãe. Quando eu digo criança, eu quero dizer o teu filho. Se ele faz todos esses tipos de comportamento, significa que por trás desse comportamento, ou seja, todos esses comportamentos são como fumaças. São fumaças. São fumaças, ou seja, são coisas que aparecem. São os comportamentos que aparecem. Mas não são, de jeito nenhum, a origem do problema. Então, muitas vezes, nós tratamos com os problemas das crianças como nós... Vou fazer uma analogia. Como se a gente estivesse tratando, que quisermos eliminar a fumaça, simplesmente abanando. Se a gente vai abanando, vocês imaginam estar num quarto, num ambiente, não sei se já aconteceu para vocês,
num ambiente onde que você estava fazendo fogo, num fogão a lenha, ou mesmo numa lareira, ou mesmo numa churrasqueira, ou mesmo, enfim, você estava fazendo fogo e de repente o vento começa a girar de forma esquisita e começa a enche o ambiente de fumaça. E aí você começa a abanar, você começa a abrir a janela, você começa a abanar, abrir a janela. Mas o que acontece? Embora se tu fizer tudo isso, claro, a fumaça que tem no ambiente vai sair. Mas se você não eliminar a fonte da fumaça, se você não eliminar o fogo, você não para de ter aquela fumaça. Certamente que aquela fumaça que agora tem no ambiente, você tem que se desfazer daquela fumaça. Mas o problema é que se você não estancar a origem, a causa da fumaça, a fumaça vai ser contínua e talvez possa piorar muito, muito mesmo. Então esse é um grande erro dos adultos, né? Principalmente dos pais e das mães, quando se relacionam com a criança. Muitas e muitas vezes os pais acreditam que aquilo que a criança apresenta é a causa e que não está correlacionado com nada mais, não tem relação com mais nada. Apresenta aquilo, então a gente tem que tratar aquilo. Bom, se a criança desobedece, põe de castigo. Se a criança, eu faço isso. Pode fazer? Bom, faz, não tem problema. Mas o problema não é esse. O problema é que se você não eliminar a causa, isso é um problema grave, tá? Que eu vou dizer agora. A criança pode modificar a consequência, modificar o modo de se manifestar. Por exemplo, é como se parasse de sair fumaça, mas começou agora a fazer sei lá, começou a acontecer uma outra coisa, né? Começou agora a sair fagulhas, certo? E parou de fazer fumaça, mas agora começou a pegar fogo em mais lugares, em outros lugares. Então, cuidado, porque se a gente trata dos problemas só os sintomas, esses sintomas podem desaparecer, mas no lugar desses sintomas aparecem outros que são, às vezes, muito piores, muito mais graves e às vezes até irreversíveis. Por isso, nós não devemos brincar com a educação das crianças, porque por trás de tudo isso, por trás de todo essa manifestação, muitas vezes de raiva, de agressividade, do xixi, do cocô ou do choro, por trás de tudo isso existe sim uma causa. E se nós não soubermos identificar as causas, nós podemos estar tendo atitudes muito lesivas e definitivas na vida dessa criança que é muito pequena. Nós todos sabemos que quanto menor é o ser, a árvore, o animal, e quando a gente lesa muito cedo esse novo ser, depois não tem mais como reverter, a consequência é irreversível. E nós também achamos muitas vezes, né, e pensamos que a criança não tem uma vida interior, uma vida psíquica. Não, ela tem uma vida interior, ela tem uma vida psíquica. E a lesão, muitas vezes, a lesão que se faz é essa lesão invisível, é lá dentro da criança. E se nós continuarmos a fazer de conta que nada disso existe e que a gente pode tratar problema de comportamento só com castigo, com isso, com aquilo, nós realmente estamos construindo uma estrada muito perigosa e muito equivocada para todos os nossas crianças, os nossos futuros jovens, eu diria até os nossos futuros políticos e os nossos governantes, né? Todos nós nos queixamos dos políticos, etc., mas nós temos que lembrar que tudo
tudo nasce lá na pequena infância. A dica que eu tinha para te dar hoje é essa. Se você gostou, dá um joinha aí para mim e um grande abraço. Espero te encontrar amanhã neste mesmo canal.